Saudações, pessoal. Então, como havia dito na aula anterior, iríamos fazer este vídeo para desenvolver mais um pouco a respeito da derivada de uma função inversa e entender ainda mais um pouco a respeito da função inversa. Mas antes disso, por favor, não se esqueça de dar like no vídeo e isso ajuda bastante. Agora, gostaria que antes dessa resolução, fizéssemos algumas observações muito importantes na aula anterior. Então, vamos voltar primeiro para a aula anterior, onde paramos. Então, na aula anterior a gente parou aqui. Algumas observações importantes que podemos fazer é que na função normal, que é f de x, é esta, e a sua função inversa, vimos que foi dada em função de y. Primeiramente, era dada em função de x e a sua inversa é dada em função de y. E a função f de x agora já é dada em função, na sua inversa é dada em função do y. Então, gostaria que pudéssemos observar essas coisas, porque aqui é a inversão de variável. Quer dizer, antes calculávamos com valores de x, mas aqui na sua inversa agora calculamos procurando saber valores de y. Ok, esse é o primeiro fator a observar. E a segunda é que na derivada da função f de x, ou em função do x, tivemos o resultado 4. Mas nesta segunda, que foi em função do y, ou a sua inversa, deu 1 sobre 4. Então eu gostaria que guardássemos isso em mente, que a primeira função original, a sua derivada deu 4 e a inversa deu 1 sobre 4. Agora podemos voltar para o nosso tópico da função inversa. Ok, agora voltando, temos que a função f de x, nesse caso a sua inversa, agora aqui na inversa da função f de x, já é dada em função de y. Então, nesse caso, f de x sabemos que é o mesmo que y, então a sua inversa será y elevado a menos 1, só por questões da abreviatura. Ok, e a segunda coisa que observamos foi que na função y, ao derivarmos, deu 4, mas na sua função inversa, que nesse caso foi y elevado a menos 1, deu 1 sobre 4. Então, tem uma coisa interessante que nós podemos observar. Concordam comigo que este 4 é igual a este? Certo. E o que é que houve aqui? Foi apenas inversão. Por que digo isso? Se aqui temos 4, concordam comigo que é a mesma coisa que dizer 4 sobre 1. Certo? E na função inversa, concordam que foi a inversão o que estava em cima para cá? Assim? Concorda? Certo. Então, o que eu gostaria agora de podermos entender é que se nós temos uma função y e queremos fazer a derivada da sua inversa, será igual a 1 sobre a função derivada. Qual foi a derivada? Aqui é o y. Então, nesse caso, será a função y. Estamos juntos? Então, significa que se nós quisermos sempre fazer isto, podemos usar esta fórmula para resolver a função inversa. Nesse caso, isto é a mesma coisa que dizer a função f menos 1 em função do y derivado será igual a 1 sobre a derivada da sua inversa, que nesse caso que é a derivada da função inversa. Função inversa de 10. Ok, agora para entender um pouco melhor, o que eu gostaria que pudéssemos observar ainda mais é que podemos ver o seguinte. Supondo que nós temos uma função y igual a 3x mais 1. Ao fazermos a sua inversa, nesse caso, a inversa deste, seria dada em x, né? Porque o que precisamos agora é isolar o x. Então, seria dado em a inversa, nesse caso, será x. E dizer x, já vimos que a inversa é a mesma coisa que y menos 1, porque vamos isolar, onde, isolando x, teremos 1 passando para este membro,
fica negativo, então será y menos 1. 3 estava a multiplicar por x, vem aqui e divide. Então, essa é a função inversa, né? O que significa que aqui a função inversa é igual a y menos 1 sobre 3. E isso aqui já vimos que escrever assim é a mesma coisa que dizer que é o valor de x, porque aqui está o inverso. Estamos juntos? Certo. Ok, então se nós quiséssemos fazer a derivada da função inversa, o que iríamos fazer de acordo com a fórmula? Derivada desta função y será igual ao quê? Que teremos derivada de 3, x dá 3. E derivada de 1 praticamente é igual a 0. Então vamos deixar. E se queremos fazer a derivada da função inversa, então a função inversa será igual ao derivada da função inversa será igual a 1 sobre, ok, a função anterior. A função anterior, nesse caso, 3. Estamos juntos até aqui. Ok, agora vamos ver um exercício ainda mais complexo. Temos esse exercício, sabendo que y é igual a 8x ao cubo e o pedido é qual é a derivada da sua função inversa. Então, por que eu deixei esse exercício? Porque a gente tem que ter uma certa realidade, tem que assumir uma realidade. Nem sempre seremos dados a função inversa, né? Então, às vezes é necessário que a gente calcule primeiro ou encontre a função inversa e faça a sua derivada. Então, exercícios do gênero, o que temos que fazer? Temos aqui a função original, temos que encontrar primeiro qual é a sua inversa e aí faremos a derivada. Temos aqui y, que é a função original, é 8x ao cubo. Queremos fazer a inversa, então temos que isolar o x. Então, nesse caso, passando para a inversa, x ao cubo será igual. 8 estava a multiplicar, passando para outro membro, divide. Então, nesse caso, será y sobre 8. Aqui está o cubo, podemos transformar isso em raiz. Transformando em raiz, ficamos com x igual a raiz cúbica de y sobre 8. Então, raiz cúbica de y não conhecemos ainda. Então, nesse caso, x ainda será igual a raiz cúbica de y e raiz cúbica de 8 é conhecida, dá 2. Então, podemos parar por aqui, dizendo que isso é igual a x, né? Porque é o seu inverso. E falar disto também é a mesma coisa que dizer o inverso. Então, temos que colocar isto como conceito. Falar do x é o mesmo que o inverso. Ok, então, continuando. Já temos aqui, temos a função original e aqui temos a função inversa. Então, uma vez que já encontramos aqui a função inversa, o passo a seguir seria fazermos a derivada da função original. Vamos entender o porquê. Então, a derivada desta função original será igual a 3 vai descer, nesse caso será 3 vezes 8 dá 24. X e vamos reduzir uma casa, era 3, então passa para 2. Por que fizemos isso? É o seguinte, se a gente quer derivada da função inversa, é muito bom que tenha primeiro também a derivada da função original. Por isso que tivemos a função original, encontramos a sua inversa e agora derivamos a original, agora já podemos fazer a derivada também da inversa, visto que já temos a original. Por quê? Porque pela fórmula vimos que a derivada da função inversa será igual ao quê? 1 sobre a derivada da função original. Estamos juntos? Então, a derivada da função original é isso que está aqui. Então, neste fio de pensamento, continuando, ficaremos com isto será igual a 1 sobre a derivada disto, como já vimos ali, é 24x ao quadrado. Poderíamos parar por aqui, mas
Não vamos parar porque aqui diz x ao quadrado. Nós já vimos que falar do x é a mesma coisa que isto. Estamos juntos? Então, já temos aqui o x, valor de x ou então essa função inversa. Então, nesse caso, podemos substituir o valor de x por tudo isso que é equivalente, né? Então, continuando, ficaríamos com a derivada da função inversa será igual a 1 sobre 24 vezes a raiz cúbica de y sobre 2. Então, como aqui diz, ao quadrado. Então, tudo isto ao quadrado. Então, aqui considerando que temos potência, vamos atender primeiro a potência. Então, temos aqui 1 sobre 24. Então, aqui temos tudo isto aqui ao quadrado, né? Mas vamos passar primeiro isso, só para sermos mais rápidos. Podemos transformar isso em potência. Ficaremos com y igual a 1 sobre 3, né? Transformando a raiz. Tem aqui o quadrado, né? Agora 2 ao quadrado vai dar 4. Ok, continuando. Teremos 1 sobre 24 multiplicado por... Então, aqui temos potência de uma potência, expoente, expoente. Então, vamos multiplicar 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui ficamos com y igual a 2 sobre 3. Tudo isto sobre 4. Então, aqui será igual a 1. Então, temos aqui o 24 multiplicando pelo y. Então, aqui ficamos com 24 y 2 sobre 3. Tudo isso ainda sobre 4. Então, podemos simplificar 24 por 4. Então, aqui ficamos com derivada da inversa será igual a 1 sobre 24 ali por 4 que simplificamos dá 6y elevado a 2 sobre 3. Então, essa é a nossa derivada ou a derivada da função inversa é esta. Ou nesse caso, quem quisesse ainda organizar mais, poderia transformar isso em raiz, né? Se quiséssemos esse resultado, nós poderíamos transformar em raiz. Transformando, teremos igual ao 1 sobre 6 que está a multiplicar por y elevado a 2 sobre 3. Então, 6 vezes y elevado a 2 sobre 3. Isto é a mesma coisa. Escrever desta maneira é a mesma que aquela anterior. Então, isso será igual. Temos aqui 1 sobre 6. Esta parte nós podemos transformar em raiz. Transformando em raiz, teremos raiz de... O valor aqui é y. Então, aqui y. O que está aqui em cima, no expoente, é o 2. Aqui como expoente. E o que está embaixo passa para radical da raiz. Aqui será 3. Nosso resultado, então, fica igual a 1 sobre 6 vezes raiz cúbica de y ao quadrado. Então, poderíamos ter desta forma ou então assim. Chegamos aqui, finalizamos o nosso primeiro módulo sobre derivadas. Espero que essas aulas tenham ajudado bastante você nos seus estudos. E não perca o segundo módulo. Falaremos das derivadas de funções elementares. Nesse caso, quero me referir a derivadas de funções logarítmicas, exponenciais, trigonométricas, entre outras. E caso você tenha algum interesse em outras áreas, como química, vou deixar aqui os cards de química e também de matemática básica para aquele que quiser aprender a matemática já pela raiz. E não se esqueça de se inscrever no canal, de modo que esteja atualizado de cada novo vídeo que eu lançar nessas playlists e no canal. Então, até a próxima, se Deus permitir.